Bom, seguimos aqui com a nossa sequência de vídeos falando um pouquinho sobre o meu novo setup, que ainda não tá no ar, mas que essa semana vai estar. E hoje eu tenho um produto muito interessante aqui pra vocês. Isso aqui é uma fonte, como vocês estão vendo. E é uma fonte Gold de 750 watts. Eu tô com uma fonte aqui que se chama fonte SFX. Vocês já sabem, né? Uma fonte normal se chama ATX. A gente tá falando de tamanho. Razão pelo qual eu tô utilizando no meu Cube não é necessariamente por causa da fonte, porque como vocês já sabem, né? O meu gabinete ele suporta fontes e placas-mãe ATX, mas na minha troca de setup eu tô utilizando placa de vídeo na vertical. E aí eu comecei a encostar, né? Começou a pressionar um pouco os cabos da minha fonte, que é uma fonte na posição que ela fica ali, não é muito ideal você ter uma fonte ATX, justamente porque pega ali nos cabos, então eu tô tendo que deixar a placa de vídeo um pouco mais pra frente e dando uma pressionada nos cabos, e eu decidi trocar. Hoje, o meu computador conta com uma fonte de 1050 watts. Então isso é outra coisa que gerou também aí um nó na cabeça de algumas pessoas, porque o meu setup, agora que vai ser um 7600X com uma 3080 Ti, vocês sabem bem que uma 3080 Ti é uma placa aí de 350 watts. Digamos que para os padrões de hoje, na época dela, ela tinha um consumo muito alto. Qual que é o ponto com fontes, galera? Muita gente não tem a menor noção de quanto consome uma GPU. Exemplo, eu fiz certa vez no meu Instagram, um vídeo de recomendação de computadores que eu tô sempre fazendo, de uma 4060 com um Ryzen 5500 e com uma fonte de 400 watts. Meus amigos, o que teve de gente comentando que eu tava fazendo besteira porque não ia sustentar, me fez realmente refletir naquela época que as pessoas elas não fazem muita ideia de quanto consomem os itens e muito provavelmente elas se baseiam apenas nas informações que estão na caixa do produto. Então se você pegar uma caixa, eu vou mostrar na tela para vocês, tá? Eu não tenho essa informação agora, eu tô mostrando na tela para vocês o meu palpite de que em algumas caixas de 4060, por exemplo, você vai ter recomendação aí do fabricante para fontes de pelo menos 550, talvez 600 watts. Se você pega uma caixa de repente de uma 7600, também talvez esteja dizendo aí 550, 600 watts, 500 watts. E numa placa como uma 3080 Ti, certamente a caixa estaria indicando uma fonte aí de pelo menos uns 800 watts. Primeiramente, vamos se colocar no lugar de um fabricante de placa de vídeo. Vamos pensar aqui que nós somos a NVIDIA, nós somos a XFX, nós somos a MSI e a gente está fazendo um produto, a gente está tentando ser o mais claro possível e o mais assertivo possível na caixa do produto para que pessoas que são mais leigas não façam uma compra errada. A gente tem fontes de qualidade podre, a gente tem fontes de qualidade mediana e a gente tem fonte de qualidade muito boa. Mas como é que o fabricante sabe exatamente qual fonte que você, que é o cara que precisa ler na caixa quanto que consome a placa, se você precisa dessa informação, talvez o teu nível de conhecimento não seja mesmo muito alto e tá tudo bem, tá? Isso aqui não é uma crítica, eu tô fazendo só um comentário de que essa informação na caixa é para esse público, porque esse público provavelmente vai se basear nessa informação para comprar uma fonte. Agora, imagina só que se o fabricante, se a NVIDIA, colocasse na caixa de uma 4060, que 400 watts dá. A gente tá falando de processador com placa de vídeo, mais uns 30 talvez da placa-mãe, mais uns 10 de todos os outros componentes, a gente tem uma máquina de 300 watts. Só que você imagina o fabricante falando isso pro cliente, fala, não, cara, pode pôr 350 watts. Aí esse cliente que precisou ver essa informação na caixa, vai numa loja e compra uma fonte aleatória, a mais barata de 350 watts que ele viu. Se der problema nesse computador, se essa placa de vídeo não funcionar, se o cara tiver que acionar um RMA porque não tá dando imagem ou porque tá desligando, muitas vezes a culpa pode ser dessa fonte que esse cara colocou. E aí nesse caso a culpa teria sido do fabricante, porque o fabricante falou que dava. O fabricante ele não pode supor que você está comprando uma boa fonte. Por margem de segurança, faz muito mais sentido que esse fabricante te diga, cara, em vez de pôr 350, que é o que você precisa, fala para esse cara pôr 550. Se você tá com uma fonte de 550 ruim, talvez com sorte, os 350 watts ali do seu PC vai funcionar bem. Não é que ela é uma boa fonte. Então, supondo que isso aconteça, você está dentro de uma margem de segurança muito grande. Então, a informação na caixa do produto, ela tem este objetivo, é fazer com que você tenha um pouco mais de segurança, que o fabricante tenha mais segurança na hora de ele te indicar um produto. Se a gente for partir para o detalhe, para entender realmente o que você precisa, é também muito simples. Se você procurar informações sobre consumo de uma determinada placa de vídeo, e eu não tô falando aqui de TDP, apesar desses números muitas vezes serem muito próximos. Se você for procurar o consumo, por exemplo, aí de uma 4060 Ti na casa dos 160 watts, muito raramente você vai passar de 500 watts no seu PC. Este meu computador, meu processador em jogos,
jogos, na maioria das vezes, está na casa dos 50 watts, para vocês terem uma ideia. Porque não é porque o processador tem 100, 120 de pico máximo ali de consumo, não quer dizer que em jogo ele vai estar utilizando isso, até porque a gente sabe que jogos, se ele está demandando 100% do seu processador, provavelmente ou ele tem problema de otimização ou seu processador é fraco. Num processador de 8 núcleos, 16 threads, com cache 3D e tudo mais, em jogos, mesmo em jogos pesados, em 4K, geralmente ele está na casa dos 60, 50 watts de consumo. A placa de vídeo geralmente está full power, porque jogando a 4K é muito fácil ela chegar nos 350 que ela se propõe a chegar. Então aí a gente está falando de uma placa de 350 com um processador na média de 50 a 70, ou seja, põe aí 60 watts. A gente está falando de 410 watts, mais uns 30 do chipset, mais uns 5 ali para cada módulo de memória, para cada SSD. No fim do dia eu não chego a 450 watts na pior das hipóteses jogando. Se eu falo isso para uma pessoa, ela simplesmente acha que é um absurdo. Não, nem ferrando. Existem 3080 Ti que tem 3 conectores de energia. E não é que ela consuma necessariamente mais, mas você tem margem para fazer overclock, por exemplo, e fazer ela consumir mais. Só que quando a gente fala de consumo de placa gráfica, geralmente as pessoas imaginam um chuveiro, né? Você não tá ligando uma placa de vídeo, você tá imaginando um chuveiro. Mas se vocês querem saber, uma RTX 4090 consome por volta de 480 watts, só a placa de vídeo. Então o que eu recomendo para vocês é sempre pesquisar múltiplas fontes a respeito do consumo. Dá uma olhada nos benchmarks. A maioria dos benchmarks, se você for olhar Tech Power Up, se você for olhar Tom's Hardware, praticamente todos os bons reviews, eles costumam mostrar o consumo total. Você vai se impressionar em ver computadores com placas de vídeo high-end consumindo menos de 500 watts às vezes. Cuidado, muito cuidado com esse hype, com alarde, porque você muito provavelmente não precisa de tanta fonte quanto você acha. Minha dica, ao contrário, é que você não se preocupe necessariamente com a quantidade de watts de uma fonte, mas que você se preocupe com a qualidade daquela fonte. Essa fonte aqui, por exemplo, ela é uma fonte 80 Plus Gold. Então ela tem uma eficiência acima da média ali dos 85%, mais ou menos. E aí a gente não tá falando de entrega de watts, tá? Ela entrega inclusive mais do que esses 750 watts, se você for ver algum teste do Tech Lab. Mas a Cooler Master certifica 750 watts com este nível de eficiência. Mas na verdade, no meu setup, que não chega nem aos 500 watts, essa fonte ela nem vai estar trabalhando a 100%. Ela vai trabalhar, elas trabalham sob demanda, né? Então ela vai trabalhar me entregando ali 80%, 70% da capacidade de energia dela, né? Então essa eficiência ela pode ser até um pouquinho maior. Mas é curioso você pensar que um produto do tamanho dos Funkos que eu tenho ali, ela pode ser tão boa ou até melhor do que fontes ATX. Todos já sabem, né? A Cooler Master é uma marca que investe muito nesse tipo de tecnologia. É uma marca que, principalmente, né, entre outras coisas, mas principalmente na parte de cooler e na parte de fontes, é muito especializada. Possui fábricas próprias, desenvolve projetos, às vezes até para outras marcas. Então, não é difícil você imaginar que uma marca com tanto know-how nesse tipo de produto realmente consegue desenvolver um produto muito bom e tão compacto. E se você quer ver um negócio muito interessante mesmo, você imagina, cara, uma fonte de 1.300 watts, Platinum, que é uma categoria de certificação acima da Gold, ou seja, ela é mais eficiente ainda. Só que do mesmo tamanho, isso aqui é um produto muito bom. A gente sabe que, obviamente, um produto desse ele tem um custo maior, mas essa aqui é uma opção que ela pode, provavelmente, ela vai se encaixar em qualquer setup, ou 99% das possibilidades de setup, caso você tenha intenção de, assim como eu, montar um gabinete pequeno. Outra coisa também é que dentro dessa caixa você tem um adaptador para essa fonte, para ela se encaixar no espaço de uma fonte normal. Não há nenhum problema nisso. Você pode usar, caso você queira comprar por qualquer outra razão, salvar espaço ali, seu gabinete fica mais estético com esse tipo de fonte, você pode utilizar assim, não tem nenhum problema também não. Galera, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixa o teu like. Lembrando que essa semana vai sair mais vídeo desse computador e tem outras coisas que eu vou trazer aqui pra vocês, porque a ASRock tá me mandando 3 produtos, 2 placas-mãe e uma placa de vídeo pra eu fazer vídeo aqui no canal também. Então se você gosta de hardware, se você gosta de gameplay, se você curte esse tipo de conteúdo misturado, já se inscreve aqui no canal, deixa aqui teu like, porque estamos crescendo graças a vocês e eu quero mais gente aqui fazendo parte da ocupação para que a gente possa trazer mais vídeos assim, para que empresas como Cooler Master, ASRock e Kingston também continue apoiando o canal. Tamo junto, até o próximo, valeu!